Para o nosso estudo da noite, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus, narrado por João. Está no capítulo 10, versículo 33 a 36. E nessa passagem aqui, nós sabemos que quando Jesus veio, encarnou nesse mundo, ele trouxe para nós uma mensagem de um Deus diferente, né, da qual se estava se acostumado. E isso gerou muita revolta, muita insegurança. E, por várias vezes, o próprio povo judeu, em especial os doutores da lei, né, eles procuravam maneiras de alguma forma, fazer com que Jesus descumprisse a lei de Moisés, que era então a lei vigente, para que ele pudesse, de alguma forma, ser penalizado. Então, nessa situação aqui, um grupo de judeus vai questionar Jesus com o intuito de apedrejá-lo, porque eles querem acusar de Jesus de blasfêmia, pelo fato de Jesus se auto-intitular o Filho de Deus, o enviado de Deus. E é justamente isso aqui que João vai narrar. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: não está escrito na nossa lei, eu disse, vós sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Transcrevemos acima, esse é o livro de João, que na verdade Jesus, quando ele respondeu aos judeus, ele estava fazendo uma menção ao Salmo 82, no versículo 6, que diz o seguinte: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então aqui Jesus está dizendo que nós somos deuses. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Já que ele estava fazendo uma menção ao Salmo do rei Davi, que é o Salmo 82. Será que na forma literal da palavra, será que realmente, pelo fato de nós sermos criaturas de Deus, nós também somos deuses? No mundo de hoje, na nossa sociedade, infelizmente, vários encarnados e desencarnados que já passaram por essa terra, eles levam esse significado de ser deuses para o lado negativo, né? Levando em consideração todo o orgulho, toda a vaidade, se acha acima da lei, acima do bem e do mal, que pode fazer qualquer coisa. A gente sabe que isso acontece, mas nós sabemos também que Jesus, sendo o espírito mais evoluído que já esteve aqui nesse orbe terrestre, ele jamais iria nos citar um ensinamento que não fosse para elevar, né, não nos ensinar a elevação espiritual. Então, essa majestade aqui a que Jesus se refere é uma majestade sobre o ponto de vista o quê? Sobre o ponto de vista moral, sobre o ponto de vista de potencialidade da nossa evolução moral. E aí vem a pergunta: somos igual a Deus? Somos realmente deuses? A resposta é não e sim. Não se quisermos nos comparar a Deus, porque nós jamais podemos nos comparar a Deus. Nós somos criados por Ele, né? O livro dos Espíritos nos diz que a nossa destinação é a felicidade. Nós estamos aqui para evoluir. E nós vamos chegar num patamar próximo a Deus, mas jamais seremos iguais a Deus. Por isso que é não,
se a gente vai se comparar a Deus, e sim porque somos pequenos cooperadores da divindade. E é sobre esse aspecto que a doutrina espírita, ela nos ensina o nosso papel na criação divina, na criação enquanto cooperadores. E é justamente isso que Jesus quis nos dizer, quis nos relembrar, porque isso aqui foi dito pelo rei Davi nos Salmos. Vós sois deuses, mas é no sentido que de nós cooperarmos também, nós temos a capacidade de cooperar na criação divina. E aí no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele mostra a nossa responsabilidade na ajuda a Deus no processo de criação. Aí eu vou ler um trecho aqui do livro. André Luiz diz o seguinte: há espíritos que são co-criadores em plano maior. Espíritos que, devido sua composição evolutiva elevada, utilizam o fluido cósmico universal para realizar a construção de moradas cósmicas de múltiplas expressões e belezas. Assim, são os espíritos como Jesus, que trabalharam na construção de orbes, sistemas solares, galáxias e tudo que existe no universo. Então, existe essa categoria de espíritos, que são os co-criadores, com a letra maiúscula, que são esses que, como Jesus, porque Jesus, ele é o criador do planeta Terra, a equipe dele. E hoje ele é o nosso governador. Assim como existem outros espíritos crísticos que também trabalham na construção, na direção de outros orbes, de outros sistemas solares, de outros planetas, e que auxiliam e que dirigem sociedades como a nossa, ainda de espíritos inferiores, de espíritos que estão caminhando rumo à evolução. E André Luiz diz também que há espíritos co-criadores em plano menor, que utilizam o fluido cósmico universal, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico, psicomático, corpo material e espiritual, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo da humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Resumidamente, isso quer dizer que nós, seres humanos, no patamar evolutivo que nos encontramos, também somos co-criadores, pois formamos nosso corpo espiritual e corpo material, utilizando também os fluidos cósmicos universal. Então, nós também somos co-criadores no plano menor. A nós é dada os instrumentos, as ferramentas, as composições químicas, físicas, espirituais, ou seja, tudo aquilo que compõe o fluido cósmico universal, para que a gente também crie a sociedade na qual nós estamos vivendo. E aí é que vem o que? A nossa responsabilidade. Que tipo de co-criador nós estamos sendo? Qual é a sociedade que nós estamos criando? Porque nós temos que seguir o exemplo de Jesus, de que é um co-criador em plano maior. Qual que é a sociedade que nós estamos criando? E aqui, André Luiz esclarece que é tanto no corpo físico, ou seja, no plano material, quanto no plano espiritual, porque nós sabemos que existem colônias espirituais, assim também como existem zonas de umbral. Então, essa criação também é de responsabilidade de cada um de nós. E aí nós temos a questão 419 do Livro dos Espíritos, que também é importante que a gente compreenda. Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: já dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si, formando assim o veículo físico, psicomático, corpo material e espiritual. E assim, são os espíritos co-criadores em plano maior, que utilizam o fluido cósmico universal para realizar a construção de moradas cósmicas de múltiplas expressões e belezas.
Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Então, aqui os espíritos, eles são muito claros de nos afirmar que, na verdade, nós recebemos o conhecimento dos espíritos superiores a nós. Então, durante o processo do sono, aqueles espíritos que possuem uma maior afinidade com as ciências, com a música, com as artes, eles são levados durante o sono para o mundo espiritual e da onde são passadas instruções, são realizados estudos, treinamentos, tudo isso por obra divina. Então, tudo que acontece, todo o conhecimento do ser humano, e muitas vezes nós nos orgulhamos tanto do nosso avanço tecnológico, da nossa capacidade intelectual, tudo é nos revelado pelos espíritos superiores, sobre a supervisão de espíritos crísticos. E aí tem um comentário do livro Filosofia Espírita, volume 9, do Espírito Miramês, sobre essa questão 419 de Kardec. Ele diz o seguinte, a filosofia espírita nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto. Tudo já está feito por Deus. Somos apenas instrumentos da divindade, para que fique mais visível o seu amor para com todos os filhos. Os chamados espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem-se por consenso no ambiente que lhes é próprio, para conversações acerca daquilo que lhes interessa mais. Aí são expostas ideias que lhes parecem mais avantajadas, como as descobertas que podem ser que nessas conversas surja o que falta para alguns deles, no sentido de descobrirem o que está sendo feito pela eternidade. Ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar seu ideal. E como foram muitos os que ali estiveram na Assembleia, vindos de vários países, as descobertas, se assim podemos chamá-las, surgem simultaneamente em vários lugares do globo. Uns mais atrasados e outros com uma certa dianteira. Tudo de acordo com a percepção de cada criatura e determinação do plano espiritual. Tudo já se encontra feito, descoberto para todos os espíritos. É por isso que várias descobertas acontecem de forma simultânea. Vocês querem ver um exemplo? Não tem uma vacina contra o coronavírus? Nos tem aí uns 3 ou 4 estudos. Umas já estão em uma fase mais adiantada, outras nem tanto. Uma já está em fase de teste. E com certeza, todo o conhecimento que foi adquirido para a produção dessa vacina e de outras vacinas, e de outros medicamentos e de outras tecnologias, foi repassado pela divindade, por Deus. Só que o ser humano, a nossa fase de evolução moral ainda não permite que esses cientistas, essas empresas, elas possam compartilhar isso de uma maneira igualitária para todo mundo. Nós vemos aí laboratórios, cientistas, pessoas que têm patente de determinada tecnologia, que ganham muito dinheiro, E cobrando muito caro, não permitindo ou dificultando o acesso de pessoas mais pobres. Infelizmente, não que a tecnologia,
o desenvolvimento daquele estudo, a pessoa que se dedicou, ele não tenha mérito. Ele tem mérito, ele estudou, mas ele também foi chamado, foi inspirado, foi ajudado pela divindade, por Deus, para que ele pudesse trazer isso para o bem comum, para a evolução da humanidade. Apenas falta visão e maturidade espiritual para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito o melhor uso dos valores nas mãos da humanidade. Podemos notar que, quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que esse queira esconder suas façanhas, mesmo que as tranque com 1000 chaves, esse segredo, essas ideias se propagam. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque devemos trancar tudo, menos os pensamentos, que são forças livres, e esses chegam às mentes dos outros cientistas pela sutilidade da natureza, que fará o mesmo que aqueles que os descobriram em primeira mão. Então, na verdade, descoberta não existe, porque tudo é nos enviado por Deus. E aí é importante a gente ressaltar também como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, como a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, ela utiliza o livre-arbítrio dela para dar utilidade a essas descobertas. Nós já vimos aí ao longo da humanidade, né, da história da humanidade na Terra, quantos equívocos foram feitos com descobertas que, como vimos aqui, foram enviadas por Deus. Né? A energia atômica, que deveria ter sido utilizada a benefício da humanidade, foi utilizada para a construção de armamento. Então, cabe a nós essa reflexão. O que nós estamos fazendo com aquilo que nos é dado? Porque o conhecimento que é transmitido para a humanidade não é nosso, é um conhecimento que Deus, na sua infinita bondade, demonstrando todo o amor que Ele tem para conosco, Ele nos proporciona. Nada fica escondido no grande laboratório da vida. Nem o mal, nem o bem. Podemos esconder certos segredos quando no corpo, porém em espírito, a atitude é diferente. Por estar sob a ação de leis mais livres, que não são das dos homens, há de chegar o tempo em que essas leis livres de Deus possam ter ação entre as criaturas, e não se precisar de esconder nada, pois todos agirão com simplicidade da criança configurada no Evangelho. Na pauta da vida imortal, tudo está criado. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, porque até agora eu falei das grandes descobertas da humanidade, né? Nós somos co-criadores no plano menor, as grandes descobertas da humanidade que nos foi dada por Deus. E no nosso dia a dia? Porque o Evangelho de Jesus, ele se pratica nas pequenas coisas, é no nosso caminhar, é no nosso dia a dia. Nós que não somos cientistas, que não somos estudiosos, também somos co-criadores? Somos co-criadores. Se eu constituo um lar, se eu resolvo ter filhos, eu estou ajudando a criação divina. Eu estou ajudando a Deus a proporcionar que aquele ser reencarne na Terra. Eu estou auxiliando Deus a unir espíritos que por algum motivo possuem a necessidade de se religarem nessa reencarnação para conseguir resolver os seus problemas, as questões relacionadas à afetividade, o perdão. A partir do momento que nós aceitamos, através do nosso livre-arbítrio,
reencarnar aqui na Terra, formar famílias, laços de afeto, mesmo que não seja família sanguínea, mas, por exemplo, nós aqui do Lar de Nazaré, nós que estamos frequentando o Lar de Nazaré, nós estamos fazendo parte nós estamos colaborando, somos co-criadores do Lar de Nazaré. Quando eu cheguei, eu vi o Lio molhando as plantinhas lá. Ele está ajudando, está sendo co-criador de Deus, está ajudando a que aquelas plantas, aqueles seres vivos sobrevivam. Tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, ou que ajudamos a construir, ou que damos continuidade, porque muitas vezes a gente recebe uma incumbência, nós somos chamados ao trabalho. Como eu fui chamada, como alguns trabalhadores da casa foram chamados, para que desse continuidade, para que ajudasse, para que fôssemos co-criadores dessa casa espiritual. E ao mesmo tempo que ajudamos, somos ajudados. Nós sabemos que essa casa espírita é um hospital. Então aqui nós fazemos o nosso trabalho voluntário e aqui nós recebemos, e acredito que muito mais do que a gente merece, no tratamento das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das oportunidades de resgate, de exercitar a caridade, de exercitar o amor, de exercitar o perdão. Então, quando falamos de co-criadores, temos que ver também nesses detalhes mais pequenos. E outra coisa também, um outro aspecto que eu, estudando sobre esse tema, me chamou a atenção, é o fato da nossa responsabilidade do nosso corpo físico. Porque nós também somos co-criadores desse corpo físico. Ah, mas como assim? A partir do momento que eu nutro o meu corpo, eu cuido da minha saúde física, da minha saúde mental, eu estou ajudando esse corpo. Eu estou auxiliando a Deus a me auxiliar. Porque nós precisamos desse corpo físico. E aí nós temos que ter essa responsabilidade também do corpo físico que nós recebemos, da nossa saúde. Nós já vimos que, inclusive, o relato do André Luiz, que ele foi um suicida involuntário, que ele não cuidou do corpo físico dele como ele deveria, ele não utilizou toda a potencialidade do corpo físico dele. E nós temos que ter também isso em mente. Temos que ter essa compreensão da nossa realidade, da nossa responsabilidade. Com isso, podemos ver o tamanho da responsabilidade diante de Deus, pois nos é dado uma parcela de trabalho na criação, que devemos receber com toda alegria e coragem, pois, assim como Jesus nos diz, vós sois deuses, Deus nos concede o fluido cósmico universal e nós o modelamos ao nosso entendimento e mediante as nossas necessidades. Retiramos da natureza os recursos que precisamos para o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência. Somos deuses com D minúsculo, filhos e herdeiros do Criador, de todas as coisas, pois possuímos uma inteligência limitada, é claro, que irá expandir com o passar do tempo através das nossas experiências. Porque antes de nós, já tiveram espíritos encarnados, desencarnados, que criaram. E aí nós fomos chamados ao trabalho, a dar continuidade, a melhorar, a modernizar. Eu lembro que quando a gente chegou aqui nessa casa espírita, nós não tínhamos, isso faz uns 6 anos, 6, 7 anos, nós não tínhamos nenhuma TV. E hoje nós estamos fazendo o quê? Nós estamos transmitindo por YouTube.
E isso é o quê? É a nossa responsabilidade de dar continuidade, de auxiliar a modernização da palavra, de propagação do Evangelho de Jesus. E não é necessário grande coisa, porque Deus não espera de nós grandes avanços, porque Ele sabe da nossa dificuldade. É de pouquinho. Basta demonstrar o que é boa vontade. É dizer aqui, ó Senhor, eu estou aqui para auxiliar. Seja no que for necessário, porque tudo é importante. Nenhum trabalho nesse orbe não é importante para a criação divina. Todo o trabalho que faz físico, intelectual, nós vimos aqui no estudo da noite que nós recebemos de Deus. E, portanto, devemos o quê? Nos comprometer de executar da melhor forma possível. O nosso espírito ser criado simples e ignorante, no início da nossa existência, Deus não esqueceu de deixar em nosso íntimo, desde o princípio, as leis universais e a nossa existência divina em nosso DNA espiritual. Pois à medida que vamos evoluindo, despertamos em nós a consciência e a responsabilidade divina que, em um período pequeno de tempo, estiveram ocultos em nosso íntimo e que agora Jesus e o Espiritismo fizeram despertar. Entendamos agora que podemos dar aos reinos inferiores condições necessárias de ajudá-los em suas caminhadas evolutivas, assim como os espíritos superiores têm feito por nós, desde sempre, nos tutelando a nossa jornada de evolução espiritual. E o que seriam esses reinos inferiores? É o reino animal, é o reino vegetal. Nós somos guardiões dele, nós temos que tutelá-los, assim como os espíritos superiores nos tutelam. Acabou de ser aprovada uma lei que proíbe maus tratos de animais. É um avanço. A grande maioria das pessoas acham que é um avanço. Mas, por outro lado, a gente fica triste por ainda precisar de uma lei que estabeleça como nós devemos tratar os animais. Como nós devemos tratar o meio ambiente. É nossa responsabilidade. Deus nos deu eles para que fosse colocado sob nossa tutela. Entendemos dessa forma. Deus nos deu a vida, não somente para nos melhorarmos como espírito em evolução, mas para que possamos começar a entender as nossas responsabilidades no futuro, como tutores e mentores de um mundo ou de um grupo de mundos. Atualmente somos pequenos cristos em evolução, caminhando junto de nossa comunidade de pequenos seres que habitam em nós e ao redor de nós. Então, nós somos cristos em evolução. É claro que, em razão da nossa ainda pequenez, a responsabilidade que nos foi dada na cocriação ela é menor. Mas é um treino, é uma escola, para que possamos um dia, e esse dia vai chegar, e que nós também nos tornemos governadores, co-criadores ou deuses na categoria de Jesus. O nosso tempo está se esgotando. E aí eu vou deixar uma última mensagem, que está em Mateus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele que podemos ter as diretrizes corretas para que consigamos evoluir e beneficiar a todas as consciências,
em diversos graus evolutivos que passam por nossas vidas. Sejamos nós, cristãos retos, deixemos de lado os equívocos e as comodidades que nos levam ao abismo, pois no estágio atual de seres humanos, somos convocados a cumprir as responsabilidades de um ser com inteligência e consciência divina, pois não estamos aqui para viver a vida adoidado, e sim com responsabilidade. Então vamos agradecer a Jesus para que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Jesus querido, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Rogamos a Ti todas as bênçãos, o auxílio, para que consigamos evoluir na nossa caminhada, auxiliando, Pai, na criação divina, cumprindo o nosso papel, assumindo as nossas responsabilidades, amando, perdoando e seguindo em frente. Obrigada, Jesus, que assim seja.